Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria é poder retornar mais uma vez à sua casa, a esse ambiente todo seu, para juntos nós compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. É uma pergunta, né, que na verdade Jesus fez e que ele mesmo vai responder. O texto está em João e eu quero que você preste atenção a essa mensagem, porque ela vai falar o seu coração. Porque ele sabe o que fazer. Deus sabe como cuidar de você e da sua família. Então, fique conosco. Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 1 ao verso 6. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6, preste atenção no verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Pois bem, baseado nesse texto, que é um texto muito lido, muito pregado, né, que trata da multiplicação dos pães e dos peixes feita por Jesus, eu quero deixar-lhes uma mensagem que tem como tema a seguinte frase, a última expressão do versículo 6, porque ele sabia o que havia de fazer. Veja, amados, que a vida, se analisada pela ótica humana, sempre foi marcada por impossibilidades. Sempre a gente tem que conviver com algumas coisas que, dentro das nossas limitações humanas, nós não conseguimos resolver, né? E isso, muitas das vezes, leva nós a termos uma perspectiva muito negativa com relação aos milagres. Mas esse texto, ele vai mostrar que Deus, né, o Deus que nós servimos, é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Jesus está aqui, na verdade, pregando um sermão. Ele foi para o versículo 1, diz que depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e lá chegando, afluiu uma grande multidão de pessoas para ouvi-lo. As pessoas queriam ouvir Jesus, mas mais do que ouvir Jesus, eles queriam desfrutar dos milagres que Jesus realizava. Tanto é verdade que o versículo 2 diz assim: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam ou que operava sobre os enfermos. Jesus curava os enfermos, Jesus fazia estupendos, maravilhosos milagres, e os milagres sempre atraem as pessoas. As pessoas gostam do sobrenatural, as pessoas vibram com o sobrenatural. Por quê? Porque se trata de uma impossibilidade aos olhos dos homens e que se torna possível aos olhos de Deus. Então veja que, dentro desse contexto, o versículo de número 5, quando Jesus vê aquela multidão,
Jesus chega para um dos discípulos, veja o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Olha o que Jesus vai perguntar para Filipe. Jesus faz a seguinte pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz uma pergunta para um dos discípulos. Onde é que nós vamos arrumar pão para dar de comida para essa multidão? Mas o versículo 6, que é o que eu quero destacar, diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia! Então, na verdade, a pergunta aqui que ele faz a Filipe não era de quem realmente não sabia o que fazer, de alguém que estava perdido, estava assustado com tanta gente e com a necessidade de alimentá-los. Não. Jesus apenas faz uma pergunta com um propósito. Qual era o propósito, pastor? Era motivar, exercitar a fé dos discípulos. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele faz a pergunta querendo ver qual era a reação dos discípulos. E Jesus, o versículo 6 diz, mas ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. É sobre isso que eu quero falar. Você, às vezes, que está me ouvindo, está vivendo um momento difícil. Você não tem muita ideia do que você tem que fazer. A única coisa que você sabe é que tem um grande problema. Grande problema para resolver e você não está muito certo. O que deve fazer, como fazer, não é? A maneira de fazer. Mas eu quero lembrá-lo que nós, apesar de todas as nossas impossibilidades, nós temos um Deus que não conhece essa palavra. As impossibilidades, elas são para nós. Eu conheço o impossível. Você também, mas Deus não. No dicionário divino, essa palavra impossibilidade não existe. Existe no meu, existe no seu, existe no nosso. Agora, do Deus, não. Impossibilidades não está no dicionário do Senhor. Então, se isso é verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar. Nós temos que crer que Deus é muito maior do que nós acreditamos. Porque tudo que está relacionado à fé, irmãos, a fé é algo extraordinário que leva-nos a chamar à existência coisas que não existem, porque é isso que a fé faz. Ela nos faz, na perspectiva espiritual, enxergar o impossível e o invisível. É isso que esse texto quer nos ensinar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu quero mostrar para você o que Jesus quer fazer na sua vida a partir desse tema, porque ele sabia o que fazer. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. E eu terminei o primeiro bloco dizendo
não é, dentro do texto que nós lemos, João capítulo 6, versículo 6, que fala justamente de uma pergunta que Jesus fez, esperando uma resposta. Não porque ele não sabia o que fazer. Ele disse, onde compraremos tanto alimento para essa multidão? Mas o versículo 6 diz que ele fez essa pergunta simplesmente para exercitar a fé dos seus discípulos, porque ele sabia muito bem o que fazer. Como ele também sabe o que fazer para te ajudar. Mas deixa eu mostrar para você que Deus está no controle de todos os átomos do universo. E mesmo as coisas que parecem estar em contradição direta com seu amor, em um dia serão vistas como confirmação dinâmica do seu poder. Ou seja, Deus, ele não é poderoso. Não, pastor? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Poder, algumas pessoas têm. O próprio diabo tem a sua parcela de poder. Agora, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E por ser o Todo-Poderoso, querido, ele tem poder para nos ajudar a equacionar os nossos mais variados problemas. Vou lhe mostrar um texto bíblico, para depois a gente fechar essa mensagem, mostrando o texto que li. Veja que, quando o povo de Israel estava indo para Canaã, Deus tinha feito a promessa de tirá-los do Egito e colocá-los numa terra que manava leite e mel. Você já ouviu algo sobre isso, né? E a Bíblia diz que um dos projetos de Deus é com que aquele povo conquistasse a cidade de Jericó. Só que tinha um problema. Jericó era uma cidade muito bem cercada, era uma cidade que tinha muros extremamente reforçados. Segundo a história, diz que havia casas nas bases, ou em cima, né, dos muros. Tamanha era a estrutura daqueles muros. Raabe, uma mulher que foi alcançada nessa conquista, ela morava sobre os muros. Mas aí, o capítulo 6 de Josué, versículo de número 2, diz assim, ó, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vai, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez, assim fareis por 7 dias. Ou melhor, por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, veja que nos 6 dias eles dariam a volta. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha, queridos, olha algo que aos olhos humanos é praticamente impossível. Se alguém chega para você e diz para você assim, os muros reforçados de Jericó vai cair com toque de buzina e com grito, o que você pensaria? Esse povo está doido. Esse povo não tem juízo. Como é que pode uma estrutura fenomenal daquela? Porque antigamente as nações, as cidades, elas eram fortificadas. Quando você vai estudar com as culturas antigas, você verá que uma cidade fortificada era aquela cidade que tinha muralhas enormes. E as pessoas dentro daquelas muralhas estavam seguras. Agora Deus está dizendo que os muros vão cair com grito. Deus está dizendo a Josué, diga para o povo rodear a cidade 6 dias, cada dia uma vez. Agora no 7º dia vocês vão levantar mais cedo e vocês vão dar 7 voltas em torno das muralhas. E há de ser que quando o sacerdote tocar a buzina, todos vocês gritarão. E com os gritos, as muralhas cairão. Meus irmãos, sabe por que esse povo aqui acreditou nisso? Porque essa geração de Josué é uma geração que já havia sido vacinada contra a incredulidade.
Eles tinham visto seus pais caírem no deserto por desacreditar, por serem incrédulos e por murmurar contra Deus e contra Moisés. Agora, eles chamam, se você ler no capítulo 1 de Josué, você verá o próprio povo chamando o líder para fazer um pacto. E sabe qual o pacto que eles fizeram? Eles disseram, olha Josué, o que o Senhor disser que vai acontecer, nós vamos crer. E tem mais uma coisa, se alguém duvidar, nós vamos eliminar do nosso meio. Porque chega de sofrimento, chega de nós vermos as coisas não darem certo. Por quê? Por causa da dúvida, por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. Então, meu irmão, o que a Bíblia mostra aqui é exatamente isso. Por mais que a gente esteja em dificuldade, por mais que os problemas sejam enormes, por mais que as barreiras, que as muralhas, usando aqui uma linguagem de figura, sejam fortificadas, se Deus está mandando você fazer, pode ter certeza que Ele se responsabiliza pelas palavras dele. E foi justamente o que Ele fez. Eles gritaram, tocaram primeiro as buzinas, os sacerdotes tocaram as buzinas, e logo após o toque das buzinas, eles gritaram e as muralhas vieram abaixo e eles conquistaram a cidade. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre. Então é isso. Deus sempre saberá o que fazer. Nós vamos fazer o intervalo comercial e já na sequência nós vamos, no último bloco, concluir essa mensagem. Porque Ele sabe o que fazer. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero concluir essa mensagem porque Ele sabe o que fazer. Eu iniciei o segundo bloco, eu terminei, melhor me expressando, o segundo bloco dizendo que os muros caíram com buzina e com grito. Por quê? Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz acontecer as coisas, porque, como já disse, Ele não é o poderoso, Ele é o todo-poderoso. Mas retomando aqui ao versículo que eu li no início, que fala acerca da multiplicação, no capítulo 6, versículo 7, Filipe respondeu e disse, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Nem que se nós tivéssemos 200 dinheiro para comprar pão para essa multidão, nós conseguiríamos dar comida para todos eles. Mas o versículo de número 8 diz assim, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, aleluia, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse, mandai assentar os homens. Porque para fazer milagre, precisa se organizar, viu? Às vezes o milagre não acontece na sua vida porque tudo é desorganizado. Mas olha aqui, Jesus organiza, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você sabe o que é isso? Quase 5.000 pessoas para 5 pães e 2 peixes. E Jesus tomou o pão e, lhe havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E não foi só um pedacinho, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram e que haviam comido. Vendo, pois,
aqueles homens, o grande milagre que Jesus tinha feito dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar, e ele só para o monte. Então veja, amados, que Deus, ele tem controle das circunstâncias. Por mais que ele faz essa pergunta para estimular a fé de Filipe e dos discípulos, depois ele resolve o problema. Ele realiza um grande milagre. E eu quero ser profeta para a sua vida nessa oportunidade. Especialmente você que está vivendo um momento difícil da sua vida. Deus quer realizar um grande milagre na sua vida. Talvez você esteja vivendo um drama. Você não sabe bem ao certo o que fazer. Mas eu vim aqui como mensageiro de Deus, no programa Palavra de Fé, dizer: Deus sabe como resolver o seu problema. O que é que você tem que fazer? Você tem que acreditar. Você tem que pôr o seu pouco na mão de Deus. Deixa Deus cuidar da sua causa. Deixa Deus lhe ajudar. Deixa Deus realizar o milagre. Veja que esse moço, André, irmão de Pedro, levou 5 pães, 2 peixes e colocou na mão de Jesus. Põe o teu pouco na mão de Jesus e deixa Ele realizar um grande milagre na sua vida. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Não temas. Não temas. A palavra de Deus para a sua vida é esta: não temas. Deus quer que você acredite no milagre. Ele não perdeu o controle da sua situação. Ele sabe como te ajudar. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe como te ajudar. E eu anotei aqui um pensamento que eu quero compartilhar com você. A causa de Deus, diz um pensador, nunca corre perigo. O que ele começou na alma do homem ou no mundo, levará até o fim. Deus, ele não deixa pela metade os seus projetos. E nós, homens, somos projetos de Deus. Por que muitas vezes o homem sofre? Por que muitas vezes o homem perde? Porque ele não acredita em Deus. E Deus não nos obriga a acreditar nele. Deus não nos vai obrigar a acreditar nele. Deus nos deu livre-arbítrio. Se você dizer: eu não acredito em Deus, Ele vai respeitar a sua opinião. Só que também você não vai desfrutar das bênçãos dele. Enquanto você duvida do poder, da ação, do sobrenatural, do impossível se tornar possível através de Deus, existem aqueles que estão desfrutando dos milagres. Então, sofrer ou colocar na mão de Deus a nossa vida para Ele fazer o milagre é uma decisão nossa. Essa é uma palavra para você refletir. Veja que Jesus sabia o que fazer, mas Ele perguntou só para ver. Então, às vezes Deus faz isso conosco. Deus queria experimentá-los. Deus queria que eles manifestassem uma expressão de fé. E é assim que tem que acontecer na minha vida. Às vezes você chega num certo momento da vida que você não sabe bem o que fazer. Eu estou no fundo do poço. Não existe fundo do poço, irmão, para quem crê. Não existe fundo do poço para quem crê, quero repetir. Por quê? Porque mesmo quando você está em prova, quando você está no vale, você pode desfrutar da companhia de Deus. O fato de eu servir a Deus não quer dizer que eu não vá passar por dificuldade. A Bíblia não promete isso aos homens. O que a Bíblia promete é que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, creia. Não sei qual o seu problema, se é familiar, se é no casamento, se é afetivo, se é espiritual, se é material, se é desemprego, não sei. Mas eu sei de uma coisa: nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus para realizar um grande milagre na sua vida. Este é o grande objetivo do programa Palavra de Fé. Estimulá-lo para que você creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Vamos orar, vamos pedir a Deus que venha liberar um milagre para você e para a sua casa, para a sua família. Falemos com o Pai. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, eu acabei de ministrar uma palavra que estimula, acima de tudo, a crermos no milagre. E eu gostaria de pedir a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha atentar para essa pessoa que ora comigo, para esse ouvinte do programa Palavra de Fé que está precisando de um milagre, precisando de uma resposta,
Oh, Senhor, eu disse que Tu tens controle sobre cada situação. O tema da mensagem é este, Senhor, porque Tu sabes, porque Ele sabe o que fazer. Eu acabei de dizer que o Senhor tem controle sobre a vida de cada um de nós, Pai. Então cumpra esta palavra na vida do Teu filho. Olha para essa família que está precisando, que está desesperadamente precisada de um milagre, Senhor. Entra com providência, põe as Tuas mãos, cura. Se o problema é saúde, dá saúde, Senhor. Se o problema é trabalho, abra as portas de trabalho. Se o problema é de ordem afetiva, conjugal ou de qualquer outra natureza, entra com milagre, Senhor. Faz o impossível se tornar possível na vida desta pessoa. Eu quero ouvir testemunhos, Pai, posteriormente, de que o Senhor deu um milagre para essa família que está sintonizada no programa Palavra de Fé. Faz, Pai, infinitamente mais do que nós pensamos, para a glória e louvor do Teu próprio nome. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A minha expectativa, sinceramente, é de que Deus fomente a sua fé, para que você possa exercitá-la de tal maneira que um milagre aconteça na sua vida. Milagre, a gente não explica, a gente apenas acredita. Quando Deus manda a gente crer, Ele está pedindo algo que está além da nossa razão. Mas Ele é Deus e Ele sabe como nos ajudar. É isso que nós temos como expectativa para a sua vida. Quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.